Então, a arrecadação ela vem surpreendendo, né, nos meses de janeiro e fevereiro. O dado de ontem mostrou uma arrecadação de 186,52 bilhões, né, de reais. Essa foi a maior da história para o mês de fevereiro, segundo a Receita. E no acumulado, né, do ano, ou seja, janeiro e fevereiro, você tem 467 bilhões, que dá uma alta real de 8,82% em relação ao ano anterior. Isso tem algumas explicações, né? Você tem algum desempenho econômico? Alguns indicadores têm mostrado que sim, né, que o mês de janeiro, principalmente, trouxe. A gente só tem dados para janeiro, né, não tem ainda para fevereiro. Que o mês de janeiro trouxe alguma melhora na atividade econômica. Lembrando que o segundo semestre do ano passado foi bastante fraco, né, com dois crescimentos seguidos de 0% do PIB, mas tem, na realidade, os efeitos das mudanças que a equipe econômica vem fazendo para aumentar a sua arrecadação. Quando a gente olha os dados da Receita, no próprio relatório da Receita, há uma indicação de que você tem, por exemplo, um aumento considerável do imposto de renda à pessoa física devido ao parcelamento que foi feito, né, que são quatro fases, do pagamento dos fundos exclusivos, né? Então, isso trouxe, só de aumento de arrecadação do imposto de renda em fevereiro, um crescimento de mais de 50%. Então, você vê que, na realidade, há um esforço, um trabalho do governo para aumentar a arrecadação, né, e isso vai ajudar, né, no déficit zero desse ano, na obtenção do déficit zero desse ano. Mas, por outro lado, os gastos, segundo o próprio IPEA divulgou há pouco tempo atrás, estimados aí para o mês de fevereiro, são muito altos, porque há justamente o pagamento dos precatórios, né? Então, esse pagamento dos precatórios vem na contramão, né, atrapalhando consideravelmente o desempenho. Tem um detalhe até importante, Felipe, que muitas pessoas talvez não estejam lembradas, né, mas no arcabouço fiscal, nessa meta de resultado primário para esse ano de zero, você tem um intervalo de tolerância, né? E esse intervalo de tolerância ele é de 0,25 ponto percentual do PIB para cima ou para baixo, né? Parecido com a meta de inflação, por exemplo, que o Banco Central tem. E aí esse intervalo de 0,25 ponto percentual equivale a 28,8 bilhões de reais. Então você pode dizer que não atingiu o déficit zero, né, e teve um déficit de 28,8 bilhões de reais e estar dentro, né, da meta, né, dizer que cumpriu a meta, mas talvez esse déficit seja muito maior que os 28,8 bilhões. O Écio, nesse sentido, né, com esse relatório que a gente vê hoje, e inclusive com toda essa dinâmica de receitas e despesas, com esses pontos que você muito bem trouxe aqui para a gente, falar em revisão da meta ficou fora de cogitação, pelo menos nesse momento. Não que não vá ser discutida uma mudança de meta ao longo de 2024, mas como se projetava, né, essa necessidade de talvez discutir a meta por conta de ficar fora dessa banda que você comentou, agora não tem essa preocupação de que o governo vá colocar algum tipo de discussão de mudança de meta, pelo menos nesse momento. O início do ano, geralmente, ele é mais positivo em termos de arrecadação, né? As despesas elas se concentram mais no segundo semestre. E aí é onde talvez você veja alguma negociação, alguma discussão sobre a revisão da meta. Eu acho que, como eu disse, esses dados iniciais mostraram um impacto bastante positivo e isso vai ajudar, né, para que a manutenção dessa meta com o intervalo que eu mencionei seja algo próximo de ser factível, né? Agora vamos ver ao longo do ano. Um outro ponto importante que foi uma vitória grande para o governo
foi a questão da revisão, né, do INSS, a chamada revisão da vida toda. Ali trazia um impacto de 480 bilhões de reais, né, e isso estava sendo bastante apreensivo, né, para o governo, porque você tinha um impacto significativo. Isso agora não faz mais parte das preocupações do governo, né? Então, não vai precisar entrar em orçamento, por exemplo. O que mais me preocupa hoje são os gastos, né, os gastos obrigatórios, as emendas parlamentares, e isso vem estrangulando cada vez mais o orçamento do governo. E ontem saiu um relatório, inclusive, do Instituto Fiscal Independente, né, o RAF, né, que eles soltaram ontem, mostrando que em 2033 não vai ter mais verba livre, né? Vai ser todo o orçamento vai estar comprometido somente com despesas obrigatórias, saúde, educação e emendas parlamentares, né? Que são consideradas também como orçamento rígido. Então, essa é uma questão que precisa ser discutida, né? Você precisa repensar como fazer o orçamento do governo, como reduzir essas obrigatoriedades, a taxa com que é feita a recomposição, né, o reajuste dessas verbas para saúde e educação crescem num ritmo muito forte e o governo, em geral, não tem liberdade. Pode-se até questionar, né? Talvez seja melhor não ter liberdade, né, para que você tenha recursos sendo aplicados realmente em saúde e educação, mas precisam ser bem aplicados. Não adianta você ter receita e ter uma má aplicação. Você tem aí vários indicadores que mostram, por exemplo, na educação, o nosso posicionamento a nível internacional deixa muito a desejar em termos de PISA, e o próprio SUS também não é essas maravilhas todas, né, que muitos defendem. Há muita dificuldade em você ser atendido no serviço público, né, em termos de saúde. Então, esse é um problema sério a ser discutido, bem como o lado dos gastos. A gente não vê esforços do governo atual em se tratar de uma reforma administrativa, né, de um programa de redução de gastos, para que a máquina pública ela se torne mais eficiente e assim você consiga obter essas metas fiscais de maneira mais fácil em termos de ter um peso menor sobre a sociedade, não ter uma carga tributária tão elevada, né, você ter um Estado mais eficiente e poder cumprir com metas fiscais. Écio, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Paula Moraes agora, aproveitando aí todos esses pontos, né, que você vem colocando, ficam aqui várias dúvidas, né, até que ponto esse resultado melhor de arrecadação, né, nestes 2 primeiros meses, ele gera otimismo ou ele gera um alívio, até porque talvez a gente consiga, de repente, ter esse déficit menor este ano por conta dessa arrecadação. É claro, se a gente, sem contar ali a questão da trajetória, sustentabilidade dessas arrecadações não recorrentes, mas ainda acho que tem muitas incertezas sobre a realização das receitas que estão previstas ali, como julgamento no CARF, negociações tributárias, pagamentos de concessões. Qual de fato, né? Qual sua avaliação sobre essa dependência destas fontes que ainda são incertas para o cumprimento das metas fiscais? Veja, primeiro que eu, de certa forma, estou alinhado com o mercado, né? A pesquisa recente que foi feita mostra que 99%, né, dos analistas de mercado acreditam que não vai ter déficit zero, né? Vai ter um déficit, o problema é o tamanho dele. Os precatórios, o STF liberou, né, deles não fazerem parte dessa conta, mas no final das contas é um déficit também que o governo precisa pagar. Então, só por aí você já vai ter outra, como a gente diz aqui em Recife, outra lapada grande nas contas públicas, né? Vai ter um grande déficit vindo daí. E aí essas outras receitas, elas dependem muito da negociação do Haddad a nível de Congresso. E a gente não vê
que muitos avanços têm sido conquistados por parte dele. Eu acrescentaria um outro fator de preocupação de receita que é não recorrente, né, que vem dos dividendos da Petrobras, né? A mudança da política de distribuição, né, de dividendos afeta o governo diretamente, porque ele deixa de contar com uma receita extraordinária, mais vultosa, né, para ajudar a fechar as contas desse ano 2024, já que agora a política vai ser de uma menor distribuição, né, uma maior retenção de dividendos para fazer novos investimentos. Agora também tem o seguinte, você tem aí um lado da economia que vai estar sendo impulsionado, né, o lado da demanda, do consumo, através do crédito. O governo vem anunciando que vai lançar alguma medida de crédito, chamando inclusive os entes públicos, o Banco do Brasil principalmente, e isso pode ajudar a movimentar a economia, né, para que você tenha aí um maior crescimento e, consequentemente, uma maior arrecadação. Mas ainda não foi anunciado. A inadimplência ela vem caindo, né, mas eu acho que existe, de certa forma, um otimismo até um tanto quanto exagerado, né, pela equipe de política econômica lá do Ministério da Fazenda, que vem anunciando aí uma projeção de crescimento de 2,2% para esse ano. Eu acho que o carrego estatístico, por exemplo, do ano passado para esse é baixíssimo e você precisa ter números interessantes, principalmente do setor de serviços, para que a economia cresça ao longo desse ano 2024. E deve crescer, como eu disse, via demanda, via crédito e consumo. Écio, a falta de confiança, na verdade, ali, né? Quando a gente olha a falta de confiança do mercado nestas projeções colocadas do governo, principalmente em relação quando a gente olha o fiscal, tem acho que uma grande preocupação, não só com 24, né? Eu já vi ali muitos especialistas, economistas, colocando que 2025 pode ser igual ou até mesmo pior do que 2024, mas as projeções ali à frente, elas acabam trazendo um cenário mais desafiador até mesmo do que 2024. Essa falta de confiança aí nessas projeções, isso pode manter as taxas de juros de longo prazo altas ali por mais tempo? Sim, isso tem um impacto, né? Tem um impacto importante porque você vai estar olhando justamente o desempenho da economia com um déficit maior. Você tem esse ano também uma mudança de Banco Central, né? O candidato mais forte, né, que se vem falando é o Galípolo, e ele tem um alinhamento importante, né, foi indicação desse governo, não é de se desprezar isso, onde pode ser que você tenha uma política de curto prazo, né, de juros de curto prazo mais baixa, e isso termina impactando talvez nos juros de longo prazo, né, porque os juros mais baixos podem levar à inflação mais alta, o que pode fazer com que lá na frente os juros tenham que subir, né, e a antecipação dos juros longos termina precificando isso. É outro fator também que eu acho importante, junto com o fiscal, onde se arrecada mais, né, devido às medidas que o Ministério está adotando, mas também o governo está gastando mais, inclusive com os precatórios, mas não só com os precatórios, com as próprias políticas que vem desenvolvendo. Senhor, tem uma questão que você inclusive citou, né, a respeito da Petrobras, a distribuição dos dividendos, que acaba fazendo uma grande diferença na questão fiscal do Brasil, mas tem a questão também a respeito do mercado, como o mercado está interpretando essas movimentações, como o mercado está entendendo se está havendo, e que provavelmente está havendo, ingerência política numa das maiores companhias do Brasil e a imposição de cautela em todo o mercado por conta desse cenário. Até mesmo a gente trouxe aqui a notícia, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou até a ironizar, né, a chamada crise na Petrobras, falando que todas as empresas gostariam de ter uma crise dessas, né, de ser
uma das mais lucrativas do Brasil, de gerar receita, gerar caixa, enfim. O único ponto é que a crise tirou 60 bilhões de reais de valor de mercado da companhia. Queria entender um pouco da sua visão, né, sobre essa chamada crise da Petrobras. Se há uma crise a ser comemorada, como até mesmo o ministro sugeriu, ou se efetivamente a gente está envolto aí num cenário pessimista, cauteloso por conta dessas interferências na Petrobras, que pode tirar, inclusive, muitos recursos do nosso mercado. Então, a gente precisa olhar muito o que aconteceu no passado, né? O passado muitas vezes nos condena, né? E a interferência numa empresa como a Petrobras, no passado, quase levou ela à falência. Ela tinha um endividamento muito maior que o seu valor de mercado. E isso precisou ser sanado, né, a duras penas. Houve um processo muito rígido de reorganização, inclusive a nível de legislação, né, com a criação de uma lei de estatais mais forte, e que agora foi até flexibilizada. Então, é preciso muita governança, né? É preciso você ter conselhos de administração independentes, é preciso você ter uma empresa com os olhos voltados para o seu core business, né, para o seu mercado, e pensando nos seus acionistas. Isso é o que faz a Petrobras ter se recuperado ao longo desse tempo e ter apresentado os resultados que vem apresentando aí nesses últimos anos, com distribuição forte, né, de lucros, inclusive para o governo, que é um dos principais acionistas, e à medida que você desvirtua esses processos, você começa a ter um processo de delapidação, né, da própria empresa, né, fazendo com que ela perca valor. E o mercado não perde tempo com isso, ele reprecifica realmente, né, a empresa, e seja ela pública ou privada, se ela estiver, se for empresa aberta, existem outros exemplos aí que vocês comentam constantemente. Uma simples mudança de CEO pode muitas vezes fazer com que a empresa perca aí 30% do seu valor do mercado, como aconteceu essa semana, né? Então, é preciso, como eu disse, muita governança, né, para que a Petrobras se mantenha como uma empresa entre as líderes do seu setor e uma das principais empresas aqui do nosso país. Você tem um cenário muito positivo para o segmento da Petrobras, inclusive, né? Aquela faixa litorânea ali da Foz do Amazonas, né, tem um potencial muito grande de exploração, e a Petrobras vai estar investindo nisso, né, vai aumentar a sua capacidade de produção e exportação, e vai ajudar muito a Petrobras e a própria economia brasileira, né, desde que isso seja muito bem conduzido. Perfeito. Écio, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo. Uma ótima sexta-feira para você. Até uma próxima. Um prazer sempre estar participando com vocês e estou à disposição. Um bom final de semana para todos. Obrigado igualmente. Falamos aqui com Écio Costa, professor da Universidade Federal de Pernambuco, também consultor empresarial.